Opa! Tudo bem, galera? Professor Danilo Galdino, professor de Física, aqui com vocês. Queridos, o conteúdo da nossa aula vai ser uma revisão, isso mesmo, uma revisão para vocês. Pega teu material e simbora, vamos para cima. Querido aluno, vamos começar revisando a parte de calorimetria. Isso mesmo, vamos começar revisando a parte de calorimetria. O que eu vou colocar nesse slide é suficiente para vocês responderem todas as questões envolvendo calorimetria. É impossível você errar uma questão envolvendo calorimetria se você ficar atento a esse slide. Então, vamos que vamos. Primeira coisa, lembrar, calor. Calor é energia térmica em trânsito, energia térmica em movimento. Só que para acontecer essa modalidade de energia, existe uma condição. Qual é a condição, professor? Que entre os corpos exista uma diferença de temperatura. Queridos, o corpo ao receber ou ceder calor, pode acontecer com ele uma variação de temperatura ou acontecer com ele uma mudança de estado físico. Quando você tiver uma variação de temperatura, é calor sensível. E a quantidade de calor recebida ou liberada é queimacete. Quantidade de calor é dado pelo produto da massa, vezes o calor específico, vezes o valor da variação de temperatura. Lembrando que o calor específico ele é uma característica da substância. O calor específico é uma característica da substância. Agora, se o corpo receber ou ceder calor e tiver uma mudança de estado físico, é calor latente. E para encontrar a quantidade de calor recebida ou liberada, é que moleza, massa vezes calor latente. Agora, se existir trocas de calor entre os corpos, a somatória dessa troca tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. É o princípio geral das trocas de calor. A soma das trocas de calor vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a zero. Não esqueçam disso. Outra coisa que você não pode esquecer é da potência, potência térmica. Lembrar que a potência vai ser dado pela razão entre a quantidade de calor fornecida pela fonte dividido pelo que? Pela variação do tempo. Então a potência ela vai ser dada pela quantidade de calor dividido pelo que? Pelo tempo. Lembrando que essa quantidade de calor pode gerar ou uma variação de temperatura ou uma mudança de estado, né? Pode gerar uma variação de temperatura ou uma mudança de estado. E ainda pode acontecer as duas coisas, né? Pode ter primeiro uma variação de temperatura e depois ainda pode ter uma mudança de estado. Não esqueçam desse slide. É suficiente para vocês responderem todas as questões de calorimetria. Além desse slide, além dessa parte aqui, eu quero acrescentar para vocês a parte de energia solar. Algumas questões ainda trazem placa solar. Uma placa solar vai receber uma energia solar e vai ser utilizado, por exemplo, para aquecer determinada quantidade de água. Toda vez que vocês tiverem questões envolvendo energia solar, placa solar, lembrar que essa intensidade ela é dada pela razão entre a potência irradiada sobre o que? Sobre a área. Como potência, deixa eu ver aqui, como potência, como potência é dado pela quantidade de calor dividido pelo tempo, se eu pegar esse valor e substituir aqui, eu posso ter também que a intensidade é igual à quantidade de calor dividido pelo produto da área vezes o que? A variação de temperatura. Beleza? Queridos, vou colocar agora para vocês uma questão. Vou dar um tempinho de 3 minutinhos para vocês responderem e eu volto contigo. Vai lá.
Ok, galera? Tranquilo? Beleza? Uma coisa. Qualquer energia, eu posso pegar ela e relacionar com o calor. Energia cinética, energia potencial, energia elétrica. Qualquer modalidade de energia, eu posso relacionar ela com o calor. Eu posso, por exemplo, dizer assim, olha, um corpo de massa qualquer, ele está em determinada altura e ele tem uma energia potencial gravitacional. Essa energia, se fosse utilizado para aquecer a água, iria fazer com que a água sofresse uma variação de temperatura de quanto? Então eu pegaria essa energia potencial, determinaria o valor dela e depois relacionaria com a quantidade de calor que a água vai precisar para o seu aquecimento. Então eu posso pegar qualquer modalidade de energia e relacionar com o que? Com o calor, tá bom? Não esqueçam disso. Então vamos para a nossa questão. Nossa questão fala da energia contida nos alimentos. Aí eu vou logo para o texto aqui. Ó. Considere que, vamos lá. Considere que 150 gramas de castanha tenha sido queimados e que determinada massa M de água submetida à chama dessa combustão tenha sido aquecido de 15 graus Celsius para 87 graus Celsius. Entendam, teve a queima da castanha e devido à combustão foi fornecido calor para aquecer o que? A água. E a água sofreu uma variação de temperatura de 15 graus Celsius até 87 graus Celsius. Beleza? Sabendo que o calor específico da água é 1 cal por grama vezes Celsius e que apenas, olha bem, ó, 60% da energia liberada na combustão tenha sido efetivamente utilizado para aquecer o que? A água. Foi toda a energia fornecida pela queima que aqueceu a água? Não, apenas 60%. A questão quer saber qual é o valor da massa de água que vai ser aquecida. Primeira coisa, eu tenho que encontrar a quantidade de calor efetiva para o aquecimento da água. Uma quantidade de calor útil. Essa quantidade de calor, ela equivale a 60% do total fornecido pela queima. Lembrando que a massa total da queima da castanha é de 150 gramas. A massa total é de 150 gramas. Queridos, para responder, você primeiro tem que consultar a tabela. Quando for consultar a tabela, tenha cuidado, porque a tabela ela traz as informações nutricionais, olha bem, ó, para uma massa de quanto? 15 gramas. Só que o nosso texto não é uma massa de 15 gramas, é uma massa de quanto? 150 gramas, tá bom? Tenha cuidado com isso. Se eu tiver uma massa de 15 gramas, a energia fornecida, olha bem que o valor energético, é igual a quanto? 90 quilocal. Lembrando que quilo é 1000. Então a energia liberada equivale a 90.000 cal. Só que a queima não é de 15 gramas, é de 150. Então a energia vai ser 10 vezes maior do que essa da tabela, ou seja, 900.000 cal. Só que tem um detalhe, o que é utilizado para o aquecimento da água não é 900.000, é 60% desse valor. Então essa quantidade de calor útil é 60% da energia total, que vai dar igual a 540.000 cal, pois fica 0,6 vezes 900.000, que dá igual a quanto? 540.000 cal. É essa quantidade de energia que vai fazer com que a água sofra o quê? Uma variação de temperatura. Então agora eu vou lembrar do que macete. Quantidade de calor útil é dado pelo produto da massa, vezes o valor do calor específico, certo? Vezes o valor de quê? Da variação de temperatura. Lembrando,
A temperatura ela vai sair de 15 graus Celsius e vai até o que? 87 graus Celsius. Então a minha variação ela vai ser de 72 graus Celsius. Quando eu substituir os valores, eu vou encontrar que a massa vai ser dado por 540.000 dividido por 72. Então a massa é igual a 7.500 gramas. A alternativa correta, letra D. A alternativa correta, letra D. Beleza? Show de bola. Questão massa, viu? Questão muito boa mesmo. Queridos, vou colocar para vocês mais uma questão. Olha aí, mais uma questãozinha para vocês. Vou dar o tempo para vocês, tá? 2 minutinhos para responder e eu volto contigo. Vai lá. Beleza? Vamos lá. No dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regularizar a sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através de quê? Da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter o seu metabolismo é de quanto? 120. E nessas condições, grifem, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cuja o calor de vaporização é igual a 540 cal por grama. Após, olha bem, 2 horas nessa situação, a quantidade de água que a pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração. Ele quer que você determine qual é a quantidade de água que eu vou ter que ingerir para suprir a perda pela transpiração. Primeira coisa, você tem que calcular qual é o valor da massa que vai ser perdida através da transpiração. Você não tem essa massa. Você primeiro vai ter que calcular qual é o valor da massa que foi perdida. O valor da massa que você vai ingerir tem que ser do mesmo valor da massa o que perdida. Professor, eu vou perder porque vai acontecer a evaporação. Aí você tem que lembrar, a vaporização ela se divide em 3: evaporação, calefação e ebulição. A evaporação ela acontece de forma lenta e ela se dá em que temperatura? Na temperatura ambiente. Então o que vai acontecer com o suor é o que? É a evaporação. Temos também a ebulição. Só que a ebulição ela acontece em uma temperatura específica. Por exemplo, a água entra em ebulição para a pressão de 1 atm em um valor igual a quanto? 100 graus Celsius. Ou seja, para ter ebulição, que é um processo turbulento, eu tenho que chegar em determinada temperatura. Agora, para que você tenha a calefação, você tem que ter uma grande quantidade de energia envolvida. E ela se dá de forma que instantânea. Então, nossa questão é evaporação. Primeira coisa que você tem que entender. Para que possa ter a evaporação, eu vou utilizar 20% da energia total. 20% da energia total. O que você tem que lembrar? Primeiro, você tem uma potência necessária para manter o seu metabolismo, que ela vale quanto? 120 watts. Para que você possa ter a vaporização, você vai utilizar 20% dessa potência. Então, primeira coisa que você tem que lembrar,
que você vai utilizar 20% dessa potência. Como a potência está dada em watts, é joule por segundo. O que isso significa, professor? Que esse valor aqui que está em cal, eu tenho que transformar ele de cal para joule. Como é que eu vou transformar de cal para joule, professor? Tem 540 cal por grama. Eu vou transformar de cal para joule. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou multiplicar ele por quanto? Por 4. Quando eu multiplicar ele por 4, vai dar igual ao quê? 2.160 o quê? Joules. Então, eu fiz a mudança de cal para joule. Qual é o tempo, queridos? O tempo para que possa ter a evaporação é 2 horas. Coloca em segundos, 7.200 segundos. Então, já fiz as convenções de unidades. O que eu vou calcular agora? Qual é a potência útil para que aconteça a evaporação? A potência útil, ela é 20% da potência total. E quanto equivale a potência total? 120. Então a potência útil vai ser dada por 0,2 vezes 120, que dá igual a 24 watts. Beleza? Depois disso, lembrar da potência. Potência é quantidade de calor sobre o tempo. Só que essa energia em forma de calor, ela vai ocasionar o quê? Não é uma mudança de estado físico? Então, essa quantidade de calor, ela é dada por ml. O que nós vamos calcular? Nós vamos calcular a massa. Isolando a massa, massa vai ser igual a potência útil vezes o tempo dividido pelo valor do calor latente. Substituindo, você vai encontrar que a massa vai ser igual a quanto? 80 gramas. Ou seja, se eu ingerir 80 gramas de água, eu vou suprir a perca ocasionada pela evaporação. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, queridos, a resposta da nossa questãozinha, tá bom? Queridos, vamos que vamos? Continuar revisando? Então vamos lá. Queridos, olha o conteúdo que nós vamos revisar agora. Vou colocar para vocês os principais tópicos. Guardou o slide? É impossível você errar qualquer questão envolvendo MHS. Primeira coisa, MHS, movimento harmônico simples. O que é isso? Queridos, o movimento harmônico simples, ele é um movimento periódico, ele é um movimento oscilatório e ele é dado em funções harmônicas. Professor, o que é funções harmônicas? Seno e cosseno. Simples assim. E a força que atua é uma força do tipo que? Restauradora. A força que vai estar atuando é uma força do tipo que? Restauradora. Então, toda vez que eu falar do movimento harmônico simples, lembrar, é um movimento oscilatório, é um movimento periódico e ele é dado em funções harmônicas, que nada mais é do que seno e cosseno. Quando você fala do movimento harmônico simples, você tem algumas funções horárias. Por exemplo, você tem a da elongação. A função horária da elongação é dada pela amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ0. Quando você tiver a velocidade, aí você tem duas equações. Tem a equação em função do tempo, que é velocidade igual a menos ômega. O ômega é a nossa pulsação angular. Vezes a amplitude, vezes seno de ômega t mais φ0. E ainda tem a equação em função da posição, que é v quadrado igual a ômega ao quadrado vezes amplitude ao quadrado menos x ao quadrado. A da aceleração também você tem duas, tá? Também você tem duas. Tem também a dada em função do tempo e também em função de quê? Da posição. Percebam, querido, que a aceleração ela é dada por menos ômega ao quadrado vezes amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ0, e ela também é dada por menos ômega ao quadrado vezes x ao quadrado. X representa o quê? A posição, tá bom? Lembrando, x você vai estar representando o quê? A posição. Quando você tem um movimento harmônico simples, por exemplo, um sistema massa-mola, você vai perceber que você vai ter uma mola, tá? E aqui você tem um blocozinho de massa M.
Você estica esse bloco até o ponto mais A. Ponto mais A. Perceba o seguinte, olha. Quando você estiver aqui, ó, olha bem, ó, deixa eu pegar aqui. Ó. Quando você estiver aqui no ponto mais A, o valor do x, ele vale o quê? O valor da amplitude, concorda? Olha para essa fórmula aqui, ó. Olha para essa fórmula. Se o x é igual à própria amplitude, essa subtração aqui, ó, ela dá o quê? Ela dá zero. Então a velocidade, quando eu tenho um ponto de amplitude, vai ser igual a quanto? Zero. Percebam que quando eu estou nessa posição, o valor do x, ele vale o quê? Ele vale A. Olha a minha aceleração. Menos ômega ao quadrado vezes x. Só que o x é o quê? É A. Correto? Bem aqui, queridos, ó, eu botei um quadrado, né? Não existe esse quadrado aqui não, ó. Tá bom? Deixa eu tirar bem aqui esse quadrado aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só tirar esse quadradinho aqui, meus amados. Não existe esse quadrado aqui não, tá? Tá bom? O quadrado é só aqui na velocidade. Então, queridos, a minha aceleração vai ficar o quê? Menos ômega ao quadrado vezes o quê? Vezes A. Então, se eu tiver o ponto de amplitude, a velocidade é igual a zero e a aceleração em módulo é a aceleração máxima, tá bom? A minha aceleração em módulo é a aceleração máxima, que é dado por ômega ao quadrado vezes o quê? Vezes a amplitude. Perceba que tanto faz ser o ponto mais A como o ponto que menos A. Tanto faz ser o ponto mais A como o ponto menos A. Eu vou perceber que a minha velocidade ela vai ser nula, tá? Ela vai ser igual a zero. E a minha aceleração em módulo, ela é o que? Ela é máxima. Então, velocidade igual a zero e a aceleração é máxima no ponto de amplitude. Então, toda vez que você tiver o MHS, nos extremos do MHS, você tem que lembrar que a velocidade é igual a zero e a aceleração ela é o quê? Em módulo, ela é máxima. Queridos, quando você estiver no ponto de equilíbrio, aonde x vai ser igual a zero, aí agora você vai perceber que a velocidade é que vai ser máxima e o valor da aceleração é igual a quanto? É igual a zero. Porque se x é igual a zero, a aceleração é zero. E se x é igual a zero, ó, corta esse aqui, né? Então, quando eu tirar aqui a raiz, eu vou perceber que a minha velocidade ela vai ser dado por ômega vezes o valor de quê? Da amplitude. Então, toda vez que tiver o MHS, no ponto de equilíbrio, tem velocidade, mas não tem aceleração. Ponto de equilíbrio. Toda vez que tiver o MHS, nas extremidades, tem aceleração, mas não tem o quê? Não tem velocidade. Lembrando, o maior valor da força no MHS acontecerá nas extremidades. No ponto de equilíbrio aqui, ó, no ponto de equilíbrio, a minha força vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a zero. Não tem aceleração. Lembra que força não é massa vezes aceleração? Se não tem aceleração, não vai ter o quê? Não vai ter a força. Como você tem velocidade e você vai ter a deformação, por exemplo, da mola, você vai ter agora energia, que vai ser energia cinética relacionada à velocidade e energia potencial relacionada à deformação. Aonde eu tenho energia cinética máxima? No ponto de equilíbrio. Aonde não tem energia cinética? Nas extremidades. Porque a energia cinética depende de quê? Depende da velocidade. Aonde a energia potencial é igual a zero? No ponto de equilíbrio, porque não vai ter deformação. Aonde a energia potencial é máxima? Nas extremidades. Lembrando que a energia mecânica, ela depende da amplitude. Se eu aumentar a amplitude, eu aumento o valor da energia mecânica. Muitos alunos pensam que como ele vai estar oscilando, né, ele tem um período. Eles pensam que quando você aumenta a amplitude, você aumenta o período. Não, você não aumenta o período. Quando você aumenta a amplitude, você aumenta a energia. Porque o período do movimento harmônico simples, ele é dado por 2π vezes a raiz da massa oscilante dividido pela constante do MHS. Então, toda vez que você tiver
o período, ele é 2π vezes raiz da massa dividido pela constante do MHS. Nesse caso, como meu sistema é um sistema massa-mola, essa constante vai ser a minha constante elástica. Não esqueça, o movimento harmônico simples tem que atuar uma força do tipo que restauradora, beleza? E a força elástica, ela é desse tipo. Porque quando você solta, a tendência natural é sempre retornar para o ponto de equilíbrio. Agora, algumas questões colocam para vocês o pêndulo simples. O pêndulo simples, ele vai ser tratado como movimento harmônico simples quando você tiver pequenos ângulos. Então, quando você tiver as questões envolvendo o pêndulo simples, você vai estar trabalhando com pequenos ângulos, ângulo menor do que 10 graus. E, nesse caso, o período do pêndulo será dado por 2π raiz de L sobre G. Querido aluno, guardou esse slide, é impossível você errar qualquer questões envolvendo o MHS. Vamos então colocar para vocês uma questão. Tempo na tela, 2 minutinhos, vai lá. Vamos lá? Seguinte. Em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas, né? De borracha na boca da figura de um palhaço que, preso a uma mola ideal, oscila, aí tu grifa, ó, em movimento harmônico simples, entre os extremos A e B. Se ele vai estar oscilando entre os extremos e os extremos é A e E, né? A e E, quer dizer que o ponto A e o ponto E, eles equivalem ao ponto de quê? De amplitude. Então o ponto A é o ponto de amplitude e o ponto E é o ponto de amplitude. Passando por B, C e D. De modo que em C, ponto médio do segmento AE, a mola apresenta seu comprimento que natural, sem deformação. Ou seja, no ponto C não tem deformação. Se não tem deformação, não tem força. Presta atenção. Ponto C não tem deformação. Se não tem deformação, não tem o que? Força. Se não tem força, não tem o que? Aceleração. Beleza? Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma posição em que o módulo, presta atenção, o módulo de sua aceleração é máxima, e acertou a segunda bola quando a boca passou por uma posição onde o módulo de sua velocidade é o que? É máximo. Dos pontos indicados na figura, as duas bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço, respectivamente, nos pontos. Primeiro, eu quero saber quais pontos a aceleração em módulo é máxima. Professor, a aceleração é máxima nas extremidades. Ou seja, ou ela vai estar no ponto A, ou ela vai estar o quê? No ponto E. Então eu já sei que a minha aceleração ela vai ser máxima ou no ponto A, tá? Ou no ponto A, ou no ponto E. Aí ele fala também que quer o ponto aonde a velocidade é máxima. Professor, a velocidade é máxima quando a aceleração é nula. A aceleração é nula aonde não tem deformação, ou seja, ponto C. Então a velocidade é máxima onde? No ponto C. Então a resposta ou vai ser AC ou ela vai ser EC.
A alternativa vai ter ou AC ou vai ter EC. Tem alternativa EC? Não, mas tem alternativa AC. Então a alternativa correta é a letra A de aprovado. Não esqueça, a questão vai dar para vocês que movimento está acontecendo, que nesse caso é o movimento harmônico simples. Então se tu guardar, querido, o slide que eu te dei, é impossível errar questões envolvendo MHS. Eu vou colocar para vocês mais uma questão envolvendo, no caso, o pêndulo simples. Dá um tempo para vocês, 2 minutinhos, vai lá. Beleza, queridos? Queridos, beleza? Queridos, você tem aí a fórmula do pêndulo, né? Do pêndulo simples. Ele te dá aqui a fórmula. Quando você tiver questões envolvendo pêndulo simples, eu quero que vocês tenham cuidado com o seguinte. Questões envolvendo o pêndulo simples, ele vai poder modificar ou o comprimento, comparando um período com o outro, o comprimento, ou mudando o que? A gravidade. Ele pode, por exemplo, dizer que tem um relógio de pêndulo, tá bom? Um relógio de pêndulo. E, ao ser aquecido, o comprimento vai fazer o quê? Vai mudar. Ele pode manter a gravidade constante e mudar o comprimento. Ou ele pode pegar o comprimento, deixar constante e mudar o quê? O valor da gravidade. Nessa questão, ele deixa o comprimento constante, só que ele vai mudar o quê? Ele vai mudar o valor da gravidade. Isso mesmo. Ele vai modificar o valor da gravidade. Então vamos lá. Um pêndulo simples é composto de uma massa conhecida preso a um fio de comprimento L. Quando posto a oscilar, o seu período é dado por 2π raiz de L sobre G. Imagine que um pêndulo foi colocado no teto de um elevador. Quando o elevador está em repouso, seu período vale o quê? 10 segundos. Quando sobe em movimento, olha bem, movimento acelerado, o seu período passa a ser igual a quanto? 8 segundos. Qual deve ser aproximadamente a aceleração do elevador? Querido aluno, o que você vai ter que entender agora? Você vai ter que entender que quando ele está em repouso, você está sujeito a uma gravidade, correto? E quando ele está em movimento, há uma outra gravidade. Por quê, professor? Porque o período não mudou? Mudou. Então, se o período mudou, como eu não modifiquei o comprimento, eu só modifiquei o quê? A gravidade. O que aconteceu com a gravidade? Percebam que o período diminuiu. Se o período diminuiu, professor, quer dizer que a gravidade fez o quê? Ela aumentou. Isso mesmo. Quando o elevador sobe acelerado, você vai estar submetido a uma gravidade aparente. E essa gravidade aparente, ela vai ser dada pela soma da aceleração gravitacional local mais a aceleração de quê? Do elevador. Então, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar qual vai ser o valor da gravidade aparente. Nós vamos calcular qual vai ser o valor da gravidade aparente. O que não muda quando ele está em repouso para quando ele está em movimento? Não muda o comprimento do fio. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, e eu vou isolar o comprimento. Então, o que eu tenho que fazer com essa fórmula? Eu tenho que elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar período é igual a 2π raiz de L sobre G. E eu vou elevar ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado, por que eu estou elevando ao quadrado? Porque eu quero tirar a raiz. Então, vai ficar 2, período ao quadrado, desculpa, é igual, aí eu vou colocar aqui, 2π vezes raiz, tu faz de conta aí que tá certo aqui. L sobre G.
Aí eu vou elevar isso aqui, o que, ó, ao quadrado. Para poder tirar o quê? Para poder tirar a raiz. Então vai ficar, período ao quadrado é igual 2π ao quadrado dá 4π ao quadrado, vezes L sobre G. Queridos, eu vou isolar o L. Só que eu vou isolar também o 4π ao quadrado, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Período ao quadrado vezes o valor da gravidade. Isso aqui é igual a 4π, né? 4π ao quadrado vezes o que? Vezes L. Tá? Esse valor aqui, ó, ele não muda, ele é constante. Tanto faz o elevador estar em repouso, como ele estando em movimento. Então eu vou igualar quando ele está em repouso para quando ele está em movimento. E o que nós vamos calcular? A gravidade aparente. Pronto. Agora vamos substituir. Qual é o valor do período quando está em repouso? Não é 10? Então fica 10 ao quadrado vezes a gravidade, que é 10. É igual. Período quando ele está em movimento é 8. 8 ao quadrado vezes a gravidade aparente. 10 ao quadrado dá igual a 100. Então 10 vezes 100 dá 1000. Então a gravidade aparente vai ser igual a 15,6. Percebam, querido, que a gravidade aparente, ela é o quê? Ela é maior. Maior do que o valor de G. Por isso que o período fez o quê? Ele diminuiu. Só que a gravidade aparente, quando ele está subindo acelerado, é dado pela soma da gravidade mais a aceleração do elevador. Eu quero determinar a aceleração do elevador. Então a aceleração do elevador, ela vai ser dada pela diferença entre a gravidade aparente menos o valor da gravidade. Então isso aqui vai dar 5,6 segundos, ou seja, aproximadamente 5,5 segundos. Beleza? Show de bola? Então, queridos, é isso aí que vocês poderão encontrar nas provas de vocês, tá? Quem vai fazer o Enem, dá uma olhadinha nessas questões que vocês podem encontrar questões envolvendo essa parte, tá bom? Queridos, vamos dar uma revisada, tá? Em mais uma parte do nosso conteúdo, isso mesmo. Vamos falar aqui rapidinho de campo elétrico para vocês, tá? Vamos fazer um breve resumo aqui da parte de campo elétrico, beleza? Primeira coisa, vamos lembrar o que é o campo elétrico, né? O campo elétrico, querido, nada mais é do que uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, que estão o quê? Sob influência de uma carga elétrica. Isso mesmo, sob influência de uma carga elétrica. Então, eu tenho uma carga, chamada de carga-fonte, e eu vou ter uma região aqui do espaço que vai sofrer influência dessa carga. Essa carga-fonte é que vai determinar o quê? O meu campo elétrico. Primeira coisa, para ter campo elétrico, não é necessário você possuir uma carga de prova. É necessário ter a carga o quê? A carga-fonte. Se eu colocar no campo elétrico uma carga de prova, aí eu vou perceber que aqui agora existirá entre elas o que? Uma força. Porque se eu tenho campo e eu coloco ali uma carga de prova, eu vou ter agora uma força elétrica. Então entenda, quando você tiver a carga-fonte, você vai gerar o campo elétrico. Se você colocar nesse campo elétrico uma carga de prova, vai acontecer entre elas uma força, ou de atração, ou uma força de repulsão. Essa força, ela vai ser dada pela seguinte expressão matemática. Força elétrica é dada pela carga de prova, vezes o valor de quê? Do meu campo elétrico. O campo elétrico, querido, ele não é criado pela carga-fonte. Esse campo elétrico, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Campo elétrico é dado pela constante vezes a carga-fonte dividido pela distância ao quadrado. A distância é um ponto. Eu tenho aqui o campo. Em qualquer ponto eu tenho um valor de quê? Eu tenho um valor do meu campo elétrico. É claro que quanto mais distante eu tiver da carga-fonte, o campo elétrico vai ficando cada vez o quê? Cada vez menor. Quanto mais próximo eu estou da carga-fonte, o campo elétrico vai ser o quê? Vai ser maior. O campo elétrico, em um ponto, ele poderá ser um campo elétrico de afastamento ou um campo elétrico de aproximação.
Vai depender de quê? Vai depender do sinal da carga fonte. Se a carga fonte for positiva, o campo elétrico ele é de quê? De afastamento. Se a carga fonte for negativa, o campo elétrico ele é de quê? Ele é de aproximação. Se eu colocar nesse ponto P, por exemplo, uma carga de prova, aí vai ter o quê? A força elétrica. A força elétrica, ela poderá ter o mesmo sentido do campo elétrico ou não. Quando é que a força elétrica e campo elétrico possuem o mesmo sentido? Quando a carga de prova que eu vou colocar, ela for o quê? Positiva. Quando a carga de prova for positiva, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo quê? Sentido. Quando a carga de prova for negativa, campo elétrico e força elétrica vão ter o quê? Sentidos contrários. Não esqueçam disso. E nós temos, queridos, também as linhas de força, que são essas daqui, ó. Linhas de força ou linhas de campo, como você queira determinar. As linhas de campo ou linhas de força, elas servem para você visualizar as características do que? Do meu campo elétrico. O que você tem que guardar? Quando a carga é positiva, você tem que lembrar que as linhas de força, elas vão estar sempre saindo do positivo e indo para onde? Para o negativo. As linhas de força, elas vão estar saindo sempre do positivo e indo para onde? Para o negativo. Então, quando você olhar para a linha de força, olha para a seta. Se ele está nesse sentido, então aqui é alguma coisa positiva, tá? E aqui é alguma coisa o que? Negativa. Porque sempre as linhas de força vão estar saindo do positivo para onde? Para o negativo. Lembrando, as linhas de força, elas não vão se cruzar. Linhas de força não vão se cruzar, tá bom? E cada linha de força é desenhado de modo que cada ponto da linha, o campo elétrico, preste atenção, ó. O campo elétrico, ele é o que, querido? Ele é tangente à linha. Olha aqui, ó. Tangente à linha. Olha aqui, ó. Tangente à linha. Então, toda vez que você determinar as linhas de força, lembrar, as linhas de força não se cruzam, o campo elétrico é tangente à linha, e aonde tiver a maior concentração de linhas, maior vai ser a minha densidade. Então, naquele ponto, maior é a intensidade de quê? Do meu campo elétrico. Então, quanto mais próximo às linhas de campo, maior vai ser o valor de quê? Vai ser o valor do campo elétrico ali. Então, percebam que aqui nessa região, aqui, as linhas de força elas estão o quê? Mais próximas. E aquelas estão o quê? Mais espaçadas. Ou seja, o campo elétrico maior, ele está na região que aonde tem uma maior densidade, podemos dizer assim, com as linhas de campo mais próximas. E quando as linhas de campo estão mais afastadas, o campo elétrico vai ser o quê? Vai ser menor. Queridos, vou colocar para vocês essa questãozinha aqui, tá? Uma questãozinha show de bola para vocês. Vamos lá? Vamos que vamos? Na figura, um elétron desloca-se na direção x, com velocidade inicial que v0. Então, o meu elétron desloca-se na direção x e a velocidade inicial dele é igual a quanto? É igual a v0. Entre os pontos x1 e x2 existe um campo elétrico. Só tem campo elétrico entre x1 e x2. Então quer dizer que antes de x1 não tem campo elétrico e depois de x2 não tem o que? Campo elétrico. Existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força também estão representadas na figura. Queridos, se o campo elétrico é uniforme, quer dizer que as linhas elas são igualmente espaçadas, tá? Elas são igualmente espaçadas. E o campo elétrico aqui dentro, ele vai ser o quê? Vai ser constante. Aí vamos lá. Despreze o peso do elétron nessa situação. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o módulo da velocidade do elétron em função da sua posição x. Então, primeiro, o elétron ele vem com uma velocidade o quê? Constante. Lembra da primeira lei de Newton? Ele está em movimento, então ele vai permanecer em movimento.
e a sua velocidade vai ser o quê? Vai ser constante. Só que o elétron, ele vai entrar no campo elétrico. Quando o elétron entra no campo elétrico, o que acontece com a velocidade? Vai aumentar, vai diminuir ou vai ser constante? O que você vai ter que guardar? Qual é a carga do elétron? Professor, a carga do elétron, ela é o quê? Ela é negativa. Se a carga do elétron é negativa, o campo elétrico e a força elétrica, eles possuem sentidos o quê? Contrários. Então, se o campo elétrico ele está para a minha esquerda, quando eu entrar nesse campo, eu vou estar sujeito a uma força para onde? Para a direita. Então aqui eu vou ter a força, e essa força vai ser para onde? Vai ser para a direita. Então o que vai acontecer com o elétron? Professor, se vai estar atuando agora uma força sobre ele, ele vai o quê? Ele vai acelerar, beleza? Ele vai fazer o quê? Ele vai acelerar. Então quando o elétron entra dentro do campo elétrico, como ele vai estar sujeito a uma força, e a força vai estar no sentido do deslocamento dele, a velocidade dele faz o quê? A velocidade dele aumenta. Porque essa força que vai estar atuando é uma força e ela é constante. Lembra, força é dado pelo produto da massa vezes o valor de quê? Da aceleração. Então, quando o elétron entra dentro do campo, ele vai ser o quê? Ele vai ser acelerado. Por que que vai ser acelerado, professor? Porque a carga do elétron é negativa. Então, o campo elétrico e a força elétrica vão possuir o quê? Sentidos contrários. Como a força vai estar no sentido do deslocamento do elétron, a velocidade do elétron vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, a velocidade do elétron vai aumentando até chegar aqui, ó, em x2. Porque quando o elétron sair aqui, a velocidade dele passa agora a ser o quê? Ser constante, não vai ter mais força atuando. Então, o que nós temos? Inicialmente uma velocidade, depois a velocidade vai aumentar e depois ela vai permanecer o quê? Constante. Lembrando que a velocidade antes de entrar no campo, ela é menor do que a velocidade depois que ele sai do campo. Então, graficamente, vai ser que letra? Vai ser a letra A, não é isso? Ó, constante antes de entrar no campo, depois aumenta, porque vai estar sujeito à força, e depois fica o quê? Fica constante. Belezinha? Show de bola. Queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Beijo para todos, ó, e até a próxima. Valeu, galera! Tchau!